Fazer. Bom, bom dia a todos. Estamos mais com um psicodrama, mais um psicodrama online. E hoje nós recebemos a Lucelena Wilson, a nossa querida Xê, para dirigir o trabalho e trouxe como tema não me lembro, né? Ela começou perguntando à plateia qual o sentido, quer dizer, ao que remete, né, esse tema de cada um. As pessoas foram respondendo, um dizendo que esquecer das coisas negativas e lembrar só das coisas positivas, o outro dizendo que um sentimento de ausência de si mesmo, um distanciamento de si mesmo quando a gente esquece, outros falando da velocidade, né, que nós estamos vivendo no mundo de hoje, né, de teles, de informação, né, e que de alguma maneira às vezes a gente se perdendo, como se o cérebro não conseguisse suportar tamanho número de informações, né? Outro também lembrava, né, o esquecimento da velhice, né, como o próprio processo de envelhecimento vai fazendo com que a gente vai se esquecendo das coisas mais imediatas, lembrando das coisas mais antigas, daqueles afetos mais primários, do tempo também da que a gente era criança, né? E a partir daí, né, também tem a irritabilidade que dá na gente quando a gente necessita de uma memória imediata e ela não vem, né? E a gente fica, como é mesmo, né? A minha senha, né? Sabe, aquela coisa que eu vim pegar aqui, não lembro mais o que eu vim pegar aqui, que eu estou fazendo aqui e tal, né? Aí a diretora colocou uma música do Nelson Gonçalves, de nome Eu Não Me Lembro Mais, onde ele ia trazendo também todos os pequenos detalhes de um relacionamento, né, que ele não queria lembrar mais, mas não queria mais lembrar com uma certa memória seletiva, né, que ele não queria lembrar do perfume dela, do carinho dela, sabe? E também da vontade que ela se lembrasse dele, né, de alguma forma, né? E aí começaram a ser pedidos cenas, né? Cenas onde a diretora formava duplas, né? As duplas iam sendo formadas, escolhidas, e onde um dizia que não lembrava e ela trabalhava com o que eu não lembrava, né? O que eu lembrava que era tão significativo para mim e que eu queria dividir com o outro que estava comigo e o outro nem lembrava, né? Que reação causava, né? Na gente isso, né? E também o inverso disso, né? No, quando o outro lembra da gente, traz a gente com um significado, aí vieram histórias de professores, de terapeutas, de amantes, né? No sentido de. E a gente não lembrava mais, né? O que fazia a gente não lembrar, né? Será que tinha um motivo consciente, né, para não se lembrar? Ou as pessoas estavam em situações que não se lembravam mesmo, e aí ficavam envergonhadas por não se lembrar, né? Mas situações sempre também de constrangimento, né? Onde cada um se sentia não reafirmado pelo outro, né? Então, que foi muito interessante também. E eu vou pedir, então, para tanto para a Deise, para a Isabel e depois, por último, para a nossa diretora, para ver o impacto, a ressonância que esse trabalho de hoje causou em vocês, né? Que se causou alguma coisa, naturalmente, né? Então, quem quer começar? Quer começar por você, Isabel, Deise? Fiquem à vontade, por favor. Posso começar? Pode, totalmente. Então, ao eu entrar, né, na dinâmica aí do psicodrama, para mim foi novo, mas muito interessante, como o fato da gente
representar, falar de um papel, ouvir o outro falando, como que aquilo também mexe no nosso interno, né, e nas nossas memórias, né, que é o que a gente trabalhou hoje, né, desse lembrar e quanto que a gente tem também, descobre, né, me veio isso, né, tipo, o medo de não se lembrar, né? Como esse lugar também pode ser muito cobrado também pela sociedade, né? Então a gente tem que ter uma memória muito boa, a gente precisa estar. Me veio à mente algo que antigamente eu fazia, que era aquele caça-palavras, né? Que era justamente, né, para ativar essa memória. Ah, essa palavra que eu não lembro. E como que essa memória ela é tão significativa na nossa vida e ao participar do psicodrama, assim, eu me senti muito nesse palco mesmo, de sentir as emoções do medo de não me lembrar, né? Me provocou esse atravessamento, e desse lugar onde a gente tem uma expectativa da memória do outro, né? Que a memória do outro possa ser pareada com a nossa, e muitas vezes não é. E quanto que essa frustração nos remete a um lugar de até de pergunta para si mesmo, né? Nossa, será que essa memória foi assim mesmo? Será que ela não foi? Por que que ela se lembra e eu não me lembro? Né? Que lugar é esse que eu me ausentei, né, desse espaço de mim? Por que motivo, né? Então, eu entendo que participar ali dessa encenação me dá um espaço interno também para rememorar, né? Como que é a memória para mim, como é não me lembrar, como é o medo que me evocou de falar, puxa, será que vai ter um tempo que no meu envelhecimento eu não vou lembrar, né? Eu vou ter essa memória apagada e quem sou eu a partir desse lugar onde as memórias vão talvez esvaziando toda uma história, né, que foi construída. Para mim foi bem, bem significativo. Obrigado, obrigado, Deise. Para você, Isabel. É, eu, eu, eu fiquei bastante afetada, impactada com as várias emoções que eu senti durante o processo, né? Durante o encontro, durante a sessão de psicodrama, porque eu acho que tem algumas questões que envolvem o tema, né? Esquecimento versus memória. Uma delas é que a gente não é autorizado a esquecer, né? A gente é cobrado sempre a lembrar, né? E uma pessoa disse, né, que esquecer é humano, e de Uhum. fato, né, até neurologicamente falando, esquecer é humano, né? Precisa ser, até por uma questão de sobrevivência. Mas a gente vive num contexto, numa sociedade, né, que não nos é autorizado esquecer. Então, quando a gente é provocado a pensar sobre o esquecimento, isso é algo que impacta, assim, né? É o contraverso, né? Vamos falar sobre algo que não está na tônica, né? Então, nós sempre, então, onde você pôs a chave, por que que você fez assim, onde você, né? Então, para mim, foi bastante interessante desse ponto de vista. E, assim, durante o encontro, eu me lembrei de uma aula de neurociência, daquela pessoa, que eu não vou lembrar o nome agora, daquele personagem, que é o personagem, que é o cérebro, né, mais estudado do mundo, que ele passa por uma intervenção cirúrgica, isso há muitos anos atrás, antes ainda da gente ter a evolução tecnológica que a gente tem, e ele passa a esquecer de todo o passado, né? Então, todo dia era o mesmo dia para ele, né? E aí, o quanto também você não ter uma memória, né? Se você só tem a memória imediata, como é que você lida com a questão dos afetos, né? Então, eu acho que o esquecimento é necessário, e acaba sendo seletivo por conta disso, e assim, nos provoca a sentir, né? Nos provoca a pensar sobre isso. Em geral, a gente não pensa, é algo que não está no nosso dia a dia.
Então, para mim, assim, foi bem e ouvir as histórias das pessoas, né? E como as pessoas colocam os seus sentimentos, as suas emoções, né? Em cada história. Então, como é que eu valoro a história do outro, como é que a minha história foi valorada, né? Durante o processo, acho que foi o forte, assim, do nosso encontro. Interessante o que você diz, né, Isabel? Que a memória afetiva está na memória antiga, né? E a memória imediata, né? A gente se a gente perder a memória antiga, a gente fica só com a memória presente. E o que é a memória presente? Ela não faz, ela não parece que não cria uma identidade, né? A nossa identidade está ligada às narrações. Foi muito interessante no trabalho que cada um precisava contar a história que necessariamente afetava ele e os outros não necessariamente afetavam. Então, a dramatização propiciou essa questão que eu acho que é muito presente no mundo de hoje. A gente está de alguma maneira ligado nas teles. As teles só fornecem as informações e informação não é narrativa, né? E informação é tóxica, só parece que está só alimentando aquele vazio, né, compulsivo que as pessoas vão se sentindo quando falta alguma coisa para se alimentar. Né? Então, a gente hoje em dia está passando muitas horas se informando de porcarias que não têm o menor significado. É um falso E processo de aprendizado, né, João? isso não, Tá. é um falso processo de aprendizado, né? E o que é? Não é um aprendizado, né? Porque não existe falso processo de aprendizado, né? Existe um não aprendizado. Então, e é justamente o que eles querem, que nós, quer dizer, quem controla aí o sistema todo quer que nós esquecemos, né? Que nós esqueçamos, que nós não tenhamos história. Então, é um processo de desumanização, né? E onde cada um, quando se sente não sendo visto, não estão sendo valorizado, vai se dando um sentimento de constrangimento, um sentimento de descorporização, de perda de significado. É uma informação sem história, é uma informação sem o ser humano, né? Então, e que isso nos leva a todos a se sentir como se fosse uma mercadoria, né? Como se fosse um objeto totalmente desprezado pelo outro. Mas, doutora, chega. Segue, né? O caminho segue, é isso. É? E A vida aí? segue, é isso. É, como é que Eu vai só você? queria dizer duas coisas. Uma coisa é que eu pensei nesse tema em função de um conto que eu estava lendo, que chama Funes, o Memorioso, do Borges, e que era um rapaz, que ele memorizava tudo, tudo. Ele olhava uma árvore e sabia todas as folhas. Ele olhava o campo, sabia descrever todo o campo, tudo. A grama, os bichinhos da grama, tudo. Mas ele não fazia uma coisa que era relacionar as coisas que ele estava vendo. Então, ele tinha uma memória, mas ele não fazia essa relação que nos permite pensar e nos permite sentir também. Porque como ele não estava relacionando nada daquilo, tudo que ele fazia, que ele tinha na cabeça, ele perdia, né? E eu achei isso bem interessante, é por isso que eu coloquei esse tema. Hoje foram 12 pessoas presentes, então, né, no grupo pequeno, que deu para aproveitar bastante a fala e a vivência de cada um. Então, eu gostei muito de poder fazer isso e poder brincar um pouco com isso, né? Que horas que a gente lembra, que horas que a gente não é lembrar, enfim, como que é que isso funciona? E acho que deu várias conversas, inclusive agora, né? Então, assim, tem vários. E espero que isso perdure depois, né? Para a gente ficar refletindo um pouco mais de como é que foi. Mas queria agradecer vocês duas aqui, especialmente Deise e A Isabel. para poder estar aqui com a gente pensando. Obrigada, viu? E obrigada, João, né? De estar junto nessa Nós que anfitrionagem. agradecemos a sua excelente direção, né? E
algumas palavras poderiam talvez ser sentir até como importantes para terminarmos essa entrevista. Ou seja, do que senti, eu não me esqueço. Né? E do medo, eu não quero me lembrar. E não lembrar é humano, apesar de parecer desumano. Então, Legal. eu agradeço e terminamos por aqui essa entrevista e esperamos que vocês participem do Psicodrama Público de São Paulo, online, todos os sábados, com um tema e com uma direção diferente. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Yes.